Agora eu vou trazer a palavra de Deus para nós. Eu falei nos cultos ultimamente o seguinte: faz um pedido para Deus hoje. Tem falado, falei ontem, falei hoje. Peça para Deus algo. A Bíblia diz que tudo que você pedir a Deus, ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai dar. Você já está aqui na igreja ou está assistindo, faça um pedido a Deus. Passou e se Ele não der? Ora, a Bíblia diz que se você pedir pão, Deus dá o quê? Pão. Ah, mas eu pedi e não veio. Para com isso, pede para Deus hoje. O que você precisa para agora? Faz um pedido. Se pedir ovo, a Bíblia diz que Ele dá ovo. Não, eu estou precisando de um emprego, Ele vai te dar isso. Estou precisando de paz, vai ter paz. Preciso de abundância, vai ter abundância. O que você pedir? Se não pedir nada, como é que vai vir a bênção? Faz o pedido. Agora, pediu, você vai ficar firme na palavra, até que os céus se abram, a bênção vem e você receba esse milagre em nome de Jesus. Mas uma coisa é certa, pediu, vai vir. Deus não nega bem algum aos que buscam a palavra. Diga amém, pessoal? Agora a mensagem de hoje, a gente vai começar no segundo livro de Samuel. Quem está com a Bíblia aí, você pode abrir. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Eu vou falar sobre batalha espiritual, batalha, guerra espiritual. A nossa maneira de viver deve ser uma batalha. Nossa maneira de nos posicionar diante das situações é uma batalha. Você tem transformado as suas lutas em batalha espiritual? Tem que se transformar. Pastor, eu tenho orado. Batalha espiritual. Quando eu falo em batalha, é que há alguém se opondo a mim, a você, a nós, estamos opondo a alguém também. Você está se opondo ao quem? Ao reino do diabo. Você está se posicionando contra as trevas. Pastor, mas eu não vejo. Nunca vai ver. Mas é assim. Você não vai abrir os olhos e enxergar. Hoje até uma pessoa no culto da manhã, uma senhora falou o seguinte: pastor, me ajuda, porque eu preciso de ajuda. Eu falei, a igreja é para isso, vamos ajudar. Eu falei, qual é o problema? Ela falou, pastor, eu não tenho fé. Eu não consigo ter fé. Eu não tenho fé, não sei o que acontece, eu não tenho fé. Eu falei, mas quem te falou que você não tem fé? Ela falou, eu não consigo ter fé. E eu fiz uma pergunta ao Senhor, isso aqui é para ajudar a gente também. E eu disse assim para ela, você acredita que Deus existe? Você acredita que Deus existe? O que ela respondeu? Sim, claro. Eu falei, por quê? Você nunca viu Ele? Isso é fé. Isso é fé. Falei, você acredita em alguém que você nunca viu? Isso é fé. Então a gente tem que tomar cuidado para você não deixar o diabo enganar você e fazer você perder. Aí você fala, eu não tenho fé. Ah, mas eu quero fé para prosperar. A mesma coisa. A diferença é, eu creio na existência de Deus. Ela citou até a grandeza de Deus, as obras, o mundo que Ele criou, a beleza que Ele fez, as coisas que Ele fez. Então, você tem certeza que Deus existe? O próprio Hebreus fala isso. Você está crendo em algo que você nunca viu. Isso é fé. Aí, eu disse, então, agora você quer fé para prosperar? Para vencer? Ouça a palavra dele, a mesma convicção que você tem que ele existe. Quando você ouvir a palavra, você vai passar a ter convicção das coisas que você precisa receber. Até que não é difícil, não. Não é difícil, não é fácil. Ouvir a palavra e crer. A fé nasce, o coração nasceu. Enfrenta a batalha. Usa, pastor, eu tenho fé para vencer. Põe a palavra em ação que vai dar certo. E vou ler para você então, vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, quem já achou, diga glória a Deus. E aí diz assim, ó, e houve, o que, gente? Uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam, o que, gente? Enfraquecendo. Ó, esses dois mundos aqui, esses dois reinos, exemplificam hoje, reino de luz, reino de trevas, reino de Deus, reino do diabo, pessoa lutando para vencer, e o diabo lutando para fazer você perder, você querendo chegar, o diabo não querendo. Por quê, pastor? Mas era a família de Saul. Aqui diz que a guerra entre a família, as duas famílias, nós somos na terra, ó, tem a família de Deus na terra, e tem os inimigos para destruir essa família. Nós somos o povo de Deus, a igreja de Cristo, o povo de Deus. E do outro lado, há o inferno, que vai estar combatendo contra nós, 24 horas por dia, todos os dias do ano, e todos os dias da minha vida, e vai ser um combate. O que você tem que entender? A minha vida é um combate de fé. E até quando? Você vai até o fim. Você vai combater até o fim. E entendendo isso, eu consigo viver melhor. Por quê? Está dizendo aqui, ó, que a guerra não foi pequena não, foi longa.
Houve uma guerra longa. Deixa eu contar para você isso, ó. Aqui, quando foi escrito esse versículo, Saul já havia morrido. Quem foi Saul, gente? Ele foi rei. E ele sendo rei, no lugar que Davi seria depois colocado, ele era rei, ele foi nomeado rei, levantado rei, foi chamado e foi consagrado, ele até profetizou e tudo. Só que o Saul, ele fez um reinado mal, assim, de mal a pior, desprezando a palavra, deixando o caminho de Deus, ou não obedecendo a palavra, tudo errado, foi vivendo tudo errado. E Deus foi chateando com ele, perdendo a paciência com ele, Deus foi excluindo o rei Saul, a ponto de chegar, ele ainda governava, e Deus fez o quê? Mandou chamar Davi, estava lá atrás do curral cuidando das ovelhas, e chamou a Davi, e ungiu a Davi, está no 1 Samuel 16, 17, ele unge Davi no meio dos irmãos, e Deus fala o seguinte, Samuel, esse aí é o rei de Israel, esse cara aí, Davi é o rei. Mas quem estava reinando naquele período era Saul. E mesmo assim ele foi lá e ungiu, disse, ele é rei de Israel. O que aconteceu? Davi recebeu essa unção, e Deus falando que ele era rei. Mas ele começou a reinar? Não, por quê? Vamos imaginar que fosse no Brasil, e vivêssemos essa monarquia aqui? Aí tem a família, sei lá o nome da família, Saul, pronto, que governa o país, está governando o país todo. De repente vem alguém lá e fala, Deus mandou tirar você, seu reino, sua família toda. Ele vai sair assim de mão beijada? Não vai, e o Saul também não saiu. Quando Deus anunciou a queda dele, ele continuou lutando por aquilo. Aí depois, o que acontece? Ele morre. Ele morre, porém diz aqui o versículo, ó, a família dele continua lutando pelo reino. E eles, Davi, sabendo que Davi foi chamado, eles continuaram. Davi assumiu por Deus o chamado do reinado, mas Saul não entregou de mão beijada. O que eu quero dizer para você? Deus nos chamou e em Cristo nos fez mais que vencedores. Você saiu das trevas, veio para a luz, mas o diabo não vai deixar isso sem uma guerra, sem uma batalha, uma perseguição, pelo contrário, ele vai fazer de tudo para que você não reine. Você vai dizer, agora eu vou reinar em Cristo, ele vai fazer de tudo para não reinar. Deus nos tirou das trevas, segundo a Bíblia, para que a gente vivesse na luz, tivéssemos uma vida produtiva, tivéssemos uma vida feliz, alegre, abençoada. O que o diabo vai querer fazer? Não é assim não, você vai sofrer, e não, ele vai fazer de tudo para você não conseguir isso. E se você não lutar legitimamente, segundo a palavra, pode ser que você seja nomeado por Deus a vitorioso, mas não conseguir desfrutar disso. Chamado para ser uma bênção e não conseguir essa bênção. Chamado para prosperar, não conseguir prosperar. Chamado para ser uma família feliz e não conseguir. Puxa, passei a vida e não consegui. Porque Deus não quis? Não, porque o diabo se opôs e você não conseguiu vencer. Aqui diz, ó, a guerra foi longa. A guerra nossa é espiritual e ela é longa também. Pastor, estou na batalha há meses, é normal. Eu estou na batalha há muitos dias, fica firme. As informações do versículo, ó, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, para não deixar Davi governar. Porém, diz assim, Davi se ia, sua família, fortalecendo. Diga amém, gente. É preciso você ir se fortalecendo. Não fortaleceu uma vez. Demorou-se, ó. Ainda teve filhos de Saul, da linhagem dele, que assumiu o reino depois dele. Mas não era para ser. Davi tinha sido ungido. Mas foram lá e nomearam o cara. Você vai governar. Davi ainda teve que vencer essas batalhas. Só que a casa do Davi, o povo dele, ia fortalecendo cada dia. Assim tem que ser a igreja. Você tem que, é como se fosse, olha, você vai conquistando espaço, conquistando força, conquistando a comunhão, cada dia crescendo mais, cada dia brilhando mais, cada dia ficando mais forte, cada dia dominando, até chegar ao ponto que o diabo não consiga mais dominar você, não consiga mais colocar planos dele na tua vida, não consiga mais influenciar a pessoa da tua casa. Ainda está conseguindo, ainda tem que estar mais forte. Então, como é que eu fico forte? Como que os da casa de Davi iam se fortalecendo? Como é que você vai se fortalecendo? Palavra. Eu vou pegar emprestado umas frases que o pastor já tem usado esses dias, aí vou dar para você. E ele tem usado o seguinte, olha, você é de Cristo, sim ou não, gente? Você passa algum tempo falando com ele durante o dia? Qual tempo? Você tira um tempo para você meditar, falar com ele, orar, só você e ele? Ele tem falado muito isso nos cultos. Como é que você vai ficar forte sem comer, sem se alimentar, sem buscar, sem orar, sem pensar nele, sem meditar na palavra? Aí tem citado o seguinte, olha, quantos momentos do dia, da noite,
Do dia, vai. Você tem passado com Deus no dia, pastor? Não, então tá bom. Da semana. Semana? Não, do mês. Do mês? Do ano. Quanto tempo? Para você se fortalecer, lendo a palavra. Tem gente que mais ou menos lê a Bíblia quando estamos pregando. Está certo isso? É muito pouco. É muito pouco. Mais ou menos ela acompanha. Aí fala, é Samuel, o que falou? É Samuel, vai, Samuel. Fica forte, se alimenta da palavra. Vai orar, ora um pouquinho na igreja. Não, mantenha aquela comunhão para ficar forte. Por quê, pessoal? Davi, ele estava ficando forte cada dia. Cada dia. E o Davi tinha uma outra coisa nele, ó, que o coração do Davi era um coração mole. E isso até criou mais problema para ele. Mas não quer dizer que você tem coração duro ou mole. Mas ele era um coração tão assim sensível, que quando Saul morreu, o camarada que foi avisar ele, assim, olha, o Saul morreu. O que Davi fez? Mandou matar o cara. Falei, não, se uma notícia dessa, não pode ser o quê? O Davi gostava de Saul e defendia as pessoas. Pastor, eu tenho um coração bonzinho também, mas lembre-se que você vai ter batalha do mesmo jeito. A família, por ele ser bonzinho, não mudou com ele. Depois, os descendentes de Saul continuaram perseguindo Davi. E se a pessoa tiver um coração não tão bom, vai ser perseguido também. Se tiver um coração muito bom, vai ser também, porque a guerra é espiritual. Isso não vai mudar. A guerra vai estar lá, a batalha vai estar diante dos seus olhos, não vai mudar. Pastor, não tem orado não. Você tem que ir fortalecendo, o inimigo perdendo, enfraquecendo. Quanto mais forte na palavra, menos força o inimigo tem. E diz aqui, ó, os da casa de Davi se iam fortalecendo, mas os da casa de Saul começaram a enfraquecer. Se você ler aqui, ele vai ainda até entregar o reino, ele vai, não, Davi, então, realmente Deus chamou, eles vão perdendo força. E o Davi foi conquistando, até governar tudo. Não foi um dia, gente, não foi um ano, foram tempos. Foi uma longa guerra. É uma longa guerra. Pastor, eu quero chegar onde Deus mandou chegar. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. É uma longa guerra. Você está preparado para fortalecer tua fé e ir até o fim? Lutei. Não, você deve ter que ir até o fim. A pressão vai aumentando. Vamos ler juntos, 2 Coríntios 10. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo é o 3. Da segunda carta aos Coríntios. Capítulo 10, o versículo é o 3. Olha o que diz aí. Apóstolo Paulo trazendo para nós as informações sobre guerra espiritual. Pastor, eu estou lutando para salvar meu filho. Tem uma guerra ali que você não está vendo. E, pastor, mas eu não vou enxergar. Nunca você vai enxergar. Da mesma forma que eu disse para a irmã, você não vai enxergar Deus fisicamente. Você não vai enxergar que existe um exército do diabo vindo aqui, 1 milhão de demônios. Mas eles existem. Você não vai enxergar que tem uma legião, um soldado inimigo aqui. Assim como existe os de Deus, você também não vê. Mas eles estão lá para combater você. Combater tua fé, esfriar teu coração, vão estar ali. E aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Apesar de dizendo assim, olha, de sermos seres humanos, um homem, mulher, ser humano é carne, osso, está ali, tem sentimento, tem dor, tem angústia, tem chateação, tem frustração. Todos nós temos isso. Você se aborrece, você fica chateado, embora sendo ser humano, ele diz assim, nós não lutamos como os seres humanos. Esse é um erro de muita gente. Ele é ser humano e luta como ser humano. Ele tenta resolver os problemas dele, como ser humano, tenta resolver. Paulo está dizendo, nós não somos assim. Nós, embora sendo seres humanos, que temos todos esses sentimentos, se fere, dói, se aborrece, você chora, machuca, você fica tal, isso é ser humano. Coração entristece, coração fecha, frustra, mas ele diz assim, olha, embora andando na carne, nós não militamos, não guerreamos segundo a carne. Vai ter horas que tem vontade de explodir, falar, xingar, essa não é a tua luta. Pegar pelos cabelos, puxar e colocar as pessoas no lugar, não é a tua guerra. Versículo seguinte, 4. Porque as armas da nossa milícia, do nosso exército, tem Bíblia que diz, não são carnais. Cuidado, se você usar a arma errada, vai ter frustração.
Insucesso, você usou a arma errada, Deus deu errado, mas você não usou a palavra. Não deu certo, você não usou a palavra. As armas, a arma é que você vai usar para derrotar esse exército maligno. As armas da nossa milícia não são carnais. Pastor, fui lá, tentei no jeitinho, conversar com... Não, a tua arma é espiritual, você tinha que ter orado. Você tinha que ter batalhado em oração. Demônio, você vai tirar a mão dessa pessoa, do coração dela, você vai sair da vida dele, da minha vida, dos meus caminhos que eu estou mandando. É batalha, é guerra espiritual. Se fosse guerra física, no soco, xingando, brigando, se bravejando, humano. Não, é espiritual, é orando, consagrando, repreendendo o mal, determinando a saída, mas não saiu, é guerra, você tem que lutar até sair. As armas da nossa milícia, temos a arma, é a palavra, não são carnais, mas sim, olha o versículo, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Irmão, pensa, ó, o diabo mexeu na moral de uma pessoa da tua família, na conduta dele, mexeu lá no patrimônio dele, mexeu no teu casamento. Essa batalha é espiritual, e a arma para vencer é a palavra. Não adianta você ir lá bater, muda de vida, não, a tua batalha é espiritual. Demônio, você vai sair dessa pessoa, porque eu estou mandando em nome de Jesus. A pessoa vai cair no vício, não, eu estou te pedindo, por amor a mim, para desse vício, abandona. Não é essa a tua arma, essa não é a tua arma é oração. A tua arma é entrar em batalha e dizer, é o diabo que está... Pastor, mas é o diabo, está aqui escrito. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus. Quando você usa a palavra, em Deus essa arma é poderosíssima. Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Eficaz é que vai produzir o efeito que você está usando ela para aquilo, determinando a cura. A cura vai vir. Não, eu estou usando a palavra e esse demônio vai sair do coração dessa pessoa. Não vai sair. Pastor, eu comecei a chorar e implorei para a pessoa mudar. Pare com isso, a tua arma não é essa. Eu fui lá e me humilhei aos pés dela. Para, essa não é a tua arma. A tua arma é se humilhar diante de Deus. Dizer, Deus, eu não vou perder essa batalha não. Eu vou orar, esse demônio vai sair, envergonhado não vou ser, minha casa não vai ser. Ela é poderosa em Deus, para quê? Para destruir essa fortaleza. Se é o vício, o diabo fez daqui uma fortaleza na vida dela. Se é problema moral, ele fez uma fortaleza na vida da pessoa, construiu uma fortaleza. A palavra está dizendo aqui que ela destrói. Ora, se destruiu a fortaleza caiu. Caiu o vício, saiu o demônio. Jesus foi até um rapaz, olha isso, foi até um homem que tinha um demônio na vida dele, na verdade era uma legião de demônio, que fazia ele ficar nu, não tomava banho, dormia em cemitério, agredia as pessoas, não falava com as pessoas, várias vezes amarraram o camarada com corrente, ele quebrou as correntes de aço, prendia, ele soltava. A batalha é espiritual. Quanta gente foi lá, amarrou o cara, uma vez eu vi uma reportagem, amarraram o camarada que estava ficando doido, prenderam numa corda, amarraram o cara dentro de casa, não, porque ele é violento, ele pode sair. A nossa batalha é espiritual. Você pode tirar uma pessoa do vício, deixar ela trancada, a hora que ela sair, ela vai para lá de novo. Liberta a pessoa pelo poder de Deus. Pessoas tinham medo de passar por ali, porque o rapaz era endemoniado. O que Jesus fez? Batalha espiritual. Com a palavra, ele foi lá, esse demônio, cala a boca, sai dele agora, e não volta nunca mais. O rapaz ficou livre, aí foi lá, não tinha juízo. Assentou-se aos pés de Jesus, trocou de roupa, tomou banho, cortou o cabelo, outra pessoa. A batalha é espiritual. Deus não pode fazer isso hoje, gente? Pode. Libertar uma pessoa que está lá no fundo, claro que pode, mas alguém tem que combater esse combate, alguém tem que fazer essa luta, e aqui diz, essa arma é poderosa para destruir fortaleza. 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha quanta informação no versículo. Destruindo conselho, o diabo se organizou para ir lá e fazer aquele mal, e em alguns casos fez, se organizou para ir lá e destruir a pessoa, e destruiu mesmo, se preparou, derrubar essa pessoa, derrubou mesmo, para sujar a vida dela, sujou mesmo, para levar para a infidelidade, levou mesmo, para levar para o adultério, levou mesmo, para tirar a pessoa do trabalho, tirou mesmo, para fazer o casal ficar brigando, esfriar o casamento, e conseguiu mesmo. Mas aqui está dizendo, olha, com a palavra, destruímos conselhos, organizações, projetos malignos. Tem projeto do diabo em andamento aí contra você. Tem não, pastor, você é uma pessoa tão boazinha. O Davi era um camarada, gente finíssima,
mas estava sempre o inimigo espetando ele. Se você não orar, batalhar, tem mais projeto do inimigo. Aqui está dizendo, pastor, mas já aconteceu tanta coisa ruim na minha vida. Qual que é o plano de Satanás, gente? Roubar? Não vai parar, não. Vai seguindo. Prenderam o Pedro na cadeia. Não, pastor Maria, não é espiritual. Lógico que é, o Pedro era a coluna da igreja. Mataram o Tiago, ó, matou um. Prenderam o Pedro. Ia estender, ia matar o Pedro também. O que acontece? Alguém vai lá e faz batalha. Atos 12:5 diz, Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Batalha o que, gente? Espiritual. Teu filho está preso, na cadeia mesmo, ou na cadeia espiritual, teu casamento está mal. Eu estou orando aí, pastor. Não, você tem que entrar em batalha. O diabo está destruindo a vida financeira, você tem que entrar em batalha. Ora, se a oração funcionou para Pedro, e é o que a igreja ensinou, como é que não vai funcionar para mim, pastor? Eu estou lá no último degrau. Fortaleça-se para sair daí. Deus, eu vou sair desse abismo, vou dar a volta por cima. Aqui eu não vou ficar não, o diabo vai vencer não. Esse demônio vai destruir minha vida, não. Está aí o versículo, ó, com ela destruímos conselhos e todo orgulho, tem tradução falar altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qual é o conhecimento que você tem da palavra? Somos mais que vencedores. Todo altivez que se levantar contra isso, você não é vencedor nada, você destrói. Sou mais que vencedor, mas está contra o conhecimento. Deus abençoa, então está contra. Nenhum mal me sucederá, está contra o que está vindo. E aqui está dizendo, com essa arma, destruímos conselhos e toda altivez que se levanta, vai levantar, contra o conhecimento que eu tenho da palavra. Não, mas a vida com Jesus é como? Linda, maravilhosa, feliz. E como é que você está vendo? Ué, pastor, não sei o que está acontecendo. Vivo triste, vivo chorando, vivo aborrecido, vivo chateado, está contra o conhecimento. Eu vivo chorando, eu vivo nervosa, impaciente, amargurado, mas vai vivendo, mas não está contra a palavra. E aqui está dizendo, essa arma é para você destruir essa altivez que vem contra o conhecimento da palavra. E mais, levando todo entendimento, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Diga glória a Deus. Qualquer coisa que vier contra a palavra, faça, até na sua mente. Pastor, o diabo está colocando aqui, eu não vou vencer, que eu não vou conseguir. Olha, faça esse pensamento, se sujeitar à palavra. Peraí, mas está escrito na Bíblia, eu já venci. Deus, no teu caso não tem jeito, mas Jesus já me deu todas as bênçãos. Como é que não tem? Faça esse pensamento, se submeter à palavra. Pastor, eu não consigo fazer isso. Disseste que não podia, e quando você diz que não pode, você se torna fraquinho. Fala que você pode, confessa que você pode. Eu não vou chegar nesse versículo, nesse culto, mas o que a Bíblia diz em Filipenses? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que a casa de Davi fazia? Ia se fortalecendo. Quem está te fortalecendo o problema? Não, tem que ser a palavra. Quem está te dando energia, não é a palavra? Davi ia se fortalecendo, por quê? Porque Deus ia fortalecendo a família dele, cada dia tomando seu lugar, cada dia tomando espaço, até que chegou um ponto, dominaram. E aqueles que estavam ali só destruindo o reino, foram perdendo força, até que saíram e ficou o reino de Davi. Cresça na palavra, fortaleça na palavra. Aqui diz, leve cativo ao domínio da palavra, todo entendimento fora da Bíblia, leva cativo a obediência de Cristo. Olha, Jesus já me fez mais que vencedor, não vou me sujeitar a isso. Vamos dar um pouquinho mais de gás aqui nessa palavra? Não vai dar tempo de eu ler todo, mas é 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ver até onde a gente consegue aqui. 2º livro de Crônicas, no capítulo 20, vai dizer o seguinte. Capítulo 20, versículo 1. Estamos dizendo que a batalha não é carnal, ela é espiritual, não é física, é espiritual. Não é contra homens, é contra demônios. Não é contra a pessoa, é contra o diabo. Não é contra a família, o ente querido, é contra o diabo que usa eles. Mas é o diabo que usa eles, é lógico. Assim como Deus usa os filhos dele, o diabo usa as pessoas que estão ligadas a ele, que ainda não são salvos. Usa para te provocar, usa para destruir você, usa para trazer problema na tua casa. E a tua luta não é contra a pessoa, é contra quem está usando a pessoa, é o diabo. Olha o que acontece aí. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Quem já achou, diga amém. Diz a Bíblia, e sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe
e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá, a guerra. Josafá está lá, paz, tranquilo, vem a guerra. Nunca fique despercebido, a guerra pode vir contra você a qualquer hora. Fique atento na palavra. Se levantar o mal, já estou pronto para combater. Se o inimigo levantar, eu vou orar e vou condenar. Ah, pastor, não sei porque que veio essa luta, não. Estava tudo. Não, fique atento para combater, vigiar. Vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar, devorar. Fique atento. Levantou, repreende esse demônio. Fica pensando, não, joga o diabo para obediência, joga por terra. Você está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Aqui diz que 3 nações, de repente, vieram contra Josafá, o reino dele, 3 nações, os Moabitas, Amonitas e os filhos de Amon. Aí diz a Bíblia, 2, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engide. 3, então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá, que é o segredo, eu falei, da força. Irmãos, se a guerra é espiritual, que nível que está o inimigo, você precisa se fortalecer. Tem gente que do jeito que ele está espiritualmente, é lógico que ele vai perder, porque ele está mais fraco que o problema, e o problema vem para bater naquela parede fraca, vai derrubar. Fortaleça-se em Deus, como Davi, mas eu não assumi o reino ainda, mas ele foi fortalecendo, a ponto de ficar mais forte e o inimigo mais fraco. Como é que se fortalece? Olha o exemplo aqui, 3 nações estão vindo, alguém traz o recado, aí alguém diz para você, teu filho, hein? Teu marido, tua mulher, seu trabalho, sua empresa, sua vida, os teus rins, sei lá, alguma coisa. A guerra veio. O que Josafá fez? Quando ele ouve a notícia, diz a Bíblia que ele teme. Olha, ele temeu, não está legal, não está firme, ficou com medo. Passou, meu coração desmaiou, meu coração disparou, meu coração temeu. É que você não está preparado espiritualmente para aquela luta, para aquela batalha. Esses dias uma pessoa que teve Covid, sabe o que ela falou? Pastor, eu senti que eu ia morrer. Eu fui ao banheiro, comecei a desmontar. Naquela hora, eu pensei, vou morrer. E eu clamei, Deus me ajuda para não morrer. Olha, a sensação do que é um inimigo que está contra a pessoa e parece que não tem saída. Está ali batendo a porta, dizendo, eu te peguei, te acertei, tu vai morrer. E ele teve a sensação, eu vou cair aqui e morrer. Aí começou a rogar a Deus, invocar a Deus, fortalecer, para não ser destruído por aquele mal, porque parece que o inimigo está muito forte. O inimigo é muito forte? Não é, sou eu que estou muito o quê? Fraco. Eu estou muito fraco, o inimigo foi derrotado por Jesus, pôs o pé na cabeça, mas eu estou fraco, eu vou achar que ele é grande. 3 nações, meu Deus, o que ele faz? Temeu Josafá, mas ele começa a buscar Deus. Irmão, se você estiver temendo alguma coisa, comece a buscar Deus. Pastor, estou com medo de perder o casamento, comece a buscar Deus. Estou com medo de perder a vida, comece a buscar Deus. Estou com medo de morrer com esse Covid, comece a buscar Deus. Estou com medo de não conseguir vencer, comece a buscar Deus. Por quê? Um medo arma laço, um medo faz você fugir, pensar que Deus não te ouviu, que não vai dar certo. Estou com medo de não receber aquele dinheiro. Ora, que o diabo está preparando isso para você. Fortalece tua fé na palavra. Josafá começa a buscar Deus, aí apregou também jejum em todo Judá. Vamos jejuar e orar, faz um jejum, se preciso, consagra, jejua, mas tem que fazer, vai jejuar. Pastor, mas eu jejuei a semana. Assim não dá, eu jejuei, fiquei sem comer batata a semana inteira, carne a semana inteira. Tá bom, mas você jejuou das palavras negativas também? Ou ficou resmungando, choramingando, mesmo assim? De que adiantou esse jejum? Deus falou, não é esse jejum que eu quero. Eu quero que você faça algo, mas que você limpe esse coração de derrota, de fracasso, não adianta nada. Estou jejuando, mas estou lá, Deus, não aguento mais. Se eu não tirar dessa vida, amanhã eu vou jejuar de novo. Eu não aguento não. Ué, falando isso aí, para de jejuar. Você está só deixando de comer. Eu queria ver em você atitude de vencedor. Você tirou a comida? Sei lá, tirou alguma coisa? Tirou, sei lá o que você tirou para você não comer? É jejum, mas eu queria que você jejuasse de tirar o mal do coração, de tirar a revolta, tirar a mágoa, tirar a tristeza, tirar o rancor, tirar o ódio. Não adiantou nada, você tirou a comida. A comida é tão boa para o corpo, não é? Mas a mágoa é tão ruim para o corpo. O ódio é tão ruim para o corpo. Isso faz um mal tão grande. Mas eu tirei a comida, tirei o arroz, tirei o feijão, tirei a carne, tirei tudo.
mas o que intoxicava de tudo isso não tirou. Raiva, ódio, mágoa, não adiantou nada, orgulho, soberba, pior, ficou ali matando. Mas Deus, eu não entendo que eu jejuei. Aí você lê lá Isaías, diz, é esse o jejum que eu quero? Não, o que eu quero é que você se volte para a palavra. Quero que você limpe o coração, busque a Deus, clame a Deus e veja o que tem de errado, e às vezes é contaminação do mal. Tira isso da tua vida para você vencer, limpa a tua alma para chegar. Vamos mais um pouquinho? Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir o que, gente? Socorro. Para quem? Para o Senhor, agora vai. Judá se juntou todinho, vamos pedir socorro para Deus, irmão. Se a igreja pede socorro para Deus, Deus vai dar socorro. Se pedir alívio, Deus vai dar alívio. Se pedir prosperidade, vem prosperidade. Salvação, vem salvação. Judá se juntou para pedir socorro. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Diga amém. Põe no coração, Deus, eu vou buscar. Pastor, eu estou esperando minha vitória. A sua vitória já veio há mais de 2000 anos. Hoje, fortaleça-se em Deus e vai tomar posse do que é seu. Deus já tinha ungido Davi como rei. Mas essa guerra durou tempo. Deus já te ungiu como vitorioso, vitoriosa, mas essa guerra pode perdurar. Que hora que vai cair? Fortalece você, enfraquece o inimigo, você prevalece sobre ele. Diga glória a Deus. Eu não vou continuar aqui, mas vamos continuar falando de batalha. A guerra não é humana, a guerra não é física, a guerra não é mental, travar batalha mental aqui, não faz isso. A guerra é espiritual. A espada da tua guerra é a palavra de Deus. Josafá começou a orar, buscar, ele vai fazer uma linda oração, vou dar para ler para você aqui. Ele faz um clamor junto com todos ali, para mudar aquela situação, e mudou 100%, começa a fazer um clamor. Quanto tempo você pegou com Deus esses dias, passou pensando nele? Fiquei a manhã toda meditando, continua fazendo. Fiquei à noite, horas meditando na palavra, continua. Estou lendo a Bíblia, está fortalecendo. Estou lendo um livro abençoadíssimo da palavra, está fortalecendo. Fortalece sua fé. Com a força da palavra, você prevalece sobre o mal. Até que Davi vai lá, assume o reino e domina. A família de Saul é extinguida. O inferno tem que ser extinguido e você prevalecer na tua vida de vitória. Diga amém?